Nós vamos continuar com o Evangelho e nós estamos no capítulo 24, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire. E para hoje vamos falar a coragem da fé. Nós, nestes exemplos que tirados do Evangelho, vimos agora que todos estes homens que por aqui passaram, mulheres, eram pessoas de fé, eram pessoas que, acima de tudo, acreditavam no propósito da sua vida, acreditavam em Deus e acreditavam que tinham um final que eles queriam atingir. Por isso é que, como a Maria disse, a Madre Teresa de Calcutá, quando soube que ia haver uma festa, assim, uma festa para quê? Porque o meu objetivo é alimentar aqueles que lá estão, aqueles que sofrem. Ou seja, ela pôs a fé em movimento, como os Espíritos também nos dizem que a fé estagnada é morta. Porque Emmanuel diz-nos que a fé é a alavanca, mas nós temos que trabalhar para movimentar essa alavanca. Vamos só ler aqui um textozinho pequenino, só para nos situarmos neste capítulo do Evangelho, que diz assim: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e na dos anjos. E na dos anjos. Ou seja, nós aqui temos que primeiramente perguntar se de facto Jesus estava ali assim, ele estava numa posição de extremismo, não é? Nós sempre ouvimos falar que Jesus é amor e bondade, mas ele aqui está a dizer que, não, se vocês não se acreditarem em mim, eu não vou estar lá para vocês. Nós sabemos que isso não é verdade, não é? Nós sabemos que ele aqui estava a falar para um povo humilde, para um povo que tinha que ser guiado de uma maneira ainda muito rígida. Eles tinham vindo, não há muitos séculos, do deserto. Eles estavam habituados ainda, nessa altura, às leis de Moisés. Eles estavam habituados a que os guiassem de uma certa forma. E Jesus, sendo o mestre que ele era exímio a guiar as pessoas. Então nós, no dia de hoje, temos que fazer as seguintes perguntas. O que seria da humanidade sem fé? É que nós temos que nos lembrar que assim nós normalmente associamos a fé à religião. Mas há muitas pessoas que se dizem ateus, mas que têm, se for preciso, bastante mais fé do que nós temos, religiosos. Nós temos que ver que a fé é inata ao ser humano. A fé, Jesus disse-nos que a fé, se tivéssemos a fé do tamanhinho de um grão de mostarda, poderíamos mover as montanhas. Ou seja, a fé está dentro de nós. Essa semente pequenina está dentro de nós. Nós temos aqui a deixar crescer, temos que a deixar florir, não é? O que será a fé para nós hoje? A fé para nós hoje pode ser esperança, não é? Porque às vezes nós acionamos a nossa fé sem darmos conta. Quando nós temos esperança que algo venha a nosso favor. A fé é confiança. Quando nós depositamos confiança, por exemplo, numa equipe de médicos que vai fazer uma cirurgia, nós temos fé que tudo corra bem. Mas aí é fé. A diferença, por exemplo, em ter fé em Deus é bem diferente, porque nós em Deus devemos ter certeza. Devemos ter a certeza que Ele está lá. Nós temos que pensar que a fé ajuda a superar as dificuldades do dia a dia. A fé ajuda a superar aqueles
pequenos pormenores que nem sempre correm bem no dia a dia, não é? E nós, por vezes, ativamos essa fé sem darmos conta. Por vezes, é aquela música que nós ouvimos que nos vai dar esperança para o resto do dia, vai nos fortalecer para o resto do dia. Por vezes, é aquela leitura que fazemos que vai ter o mesmo efeito. Isso é a fé a trabalhar em nós. E nós, às vezes, nem sequer nos apercebemos. Nós temos que ver que muitas das vezes nós usamos a fé como alavanca, como eu já falei no princípio, como Emmanuel nos disse. Nós sabemos o princípio da alavanca, não é? A alavanca, com pouco esforço de um lado, consegue levantar uma imensidão do outro lado de peso, não é? E isso é a nossa fé. É a fé que muitas vezes nos cura. É a fé, quando nós formos ali para o lado, nos vai ajudar na altura do passe. É essa fé que nos faz, muitas das vezes, passar por doenças bem difíceis. É sabido já que, em situações extremas de saúde, os médicos falam disso, os enfermeiros falam disso, que a pessoa mais alegre, a pessoa que não olha para a doença, mas olha o que pode fazer depois de passar aquele estado em que ela está, que muitas das vezes recupera bem mais rápida do que a pessoa que está a viver a doença. Muitas das vezes, duas pessoas com o mesmo diagnóstico, uma morre e outra não. Mas não nos podemos esquecer, por vezes nem sempre é a falta de fé, porque nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. E há situações por onde nós temos que passar. Muitas delas nós escolhemos para reencarnar, outras vezes são escolhas que nós fazemos já aqui no dia-a-dia. E então, são problemas que nós vamos ter que tatear, vamos ter que ir devagarinho, por um lado, por outro, para ver para onde a fé nos vai levar. Porque há coisas que nós não podemos escapar, porque a lei é divina e Jesus já nos disse que nós pagaríamos centilo por centilo. Portanto, todo aquele que pensa assim, mas eu vou na casa espírita e o passe não me alivia. Pergunta-te, o que é que eu posso fazer para me aliviar a mim mesmo? O que é que eu posso notar? Ativar a minha fé noutro sentido. Porquê? Porque por vezes eu tenho que passar por essas dificuldades. Jesus, ele no Evangelho, ele fala muitas vezes de fé, não é? Há uma altura que vai um pai ter com os discípulos para eles curarem o filho. O filho era atormentado pelos demónios. E os discípulos não conseguiram e foram ter com Jesus, não é? Mestre, mas porquê que nós não conseguimos fazer? E aí que ele diz, cambada, até quando eu tenho que estar junto a vós? Se tivessem a fé de um grão de mostarda, vocês diriam a esta montanha, move-te daqui para ali. E a montanha movia-se. Nós sabemos, já foi aqui falado, que a montanha que Jesus fala não é a montanha que a gente vê lá no fundo da rua, é a montanha cá dentro de nós. São as nossas problemáticas, são as nossas dificuldades, são as nossas limitações. Porque se nós tivéssemos essa fé, também uma mostarda, uma coisa pequenininha, nós íamos ser muito mais úteis àqueles que estão perto de nós. Porquê? Porque Jesus também nos disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E então, se ele curava os doentes e dizia-lhes, vai, foi a tua fé que te salvou, porque é que nós não poderíamos fazer então o mesmo? Falta de fé. Lembram-se daquela passagem da mulher hemorrágica, que ele no meio da multidão, ele disse para os discípulos, alguém me tocou. Eu imagino assim, Pedro, claro que alguém te tocou, tanta gente, não é? Não. Alguém me tocou. Eu senti sair de mim uma virtude. E a mulher disse, fui eu, mestre.
Eu sabia que se tu tocasse, eu ficava boa. O que é que Jesus lhe disse? Vai, a tua fé te salvou. A virtude que saiu dele foi o amor, né? Foi a vontade de ajudar. Mas porquê que ele foi ajudada? Porque ela tinha fé. Porque nós fomos ver, Jesus não curou toda a gente que passou por ele. Jesus muitas vezes dizia ao paralítico: venha até mim se te queres curar. E nós aí vamos ver que é o que o Emmanuel diz. A fé é uma alavanca. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir, nós temos que correr atrás para que sejamos merecedores da fé. Porque não adianta estarmos aqui assim parados. Essa faz-me lembrar a história alguns nas Índias, em que há aquele vamos chamar-lhe monge, mas na Índia não são monges, e que tinha os seus discípulos atrás. Um temporal muito grande e veem um homem com os bois e a carroça atolados na lama. O homem de joelhos a pedir a Deus para o ajudar. E os discípulos pensavam que eles iam ajudar o homem a tirar de lá a carroça. Não. O religioso passou ao lado e eles ficaram a comentar entre eles: mas como? Então ele está a rezar ali, a pedir ajuda, e nós passámos e ele não foi ajudar. E eles continuavam nesses comentários, quando mais à frente vem outro homem, também com os bois e com a carroça atolada, mas ele pedia a Deus, ele batia nos bois, ele puxava, e ele disse: vão, porque esperam, vão ajudar o homem. Mais uma vez, não era uma fé passiva, era uma fé ativa. Ele estava a pedir, ele estava a maldizer ao mesmo tempo, mas ele estava a atuar. E não nos podemos esquecer, mais uma vez, do Evangelho, o que acontece com Teresa de Cusa, né? Que na altura em que ela está para ser queimada, mais o seu filho, o soldado romano lhe diz: mulher, porquê é que não renuncias a esse teu Deus, a esse carpinteiro, e a gente liberta-te? E ela diz, ao lembrar-se de Maria, nos pés da cruz, diz ela: então, mas quem sou eu? Diz: não, faz o que tens a fazer. E ele ateia fogo e volta-lhe a perguntar: então, esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela disse: não, também me ensinou a amar-te e a perdoar-te. Muito bem, todos.